Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né, pessoal? Mas eu tô gravando agora aqui uma hora, né? Meio-dia. Tive que sair de manhã para resolver cada assuntos aqui nosso, né? Temos que resolver nosso assunto e agora vou para gravar aqui o nosso estudo de hoje, né, pessoal? A gente não pode, entende, pessoal? Temos que fazer as coisas que existem aqui na Terra, mas o trabalho da nossa espiritualidade, sabe, buscar o entendimento, o conhecimento, a gente tem que continuar isso, né? Orando, meditando, meditei de manhã antes de sair, né? Nossa, não deu até vontade de sair, que a meditação estava tão gostosa. Aquele alívio assim, sabe? Pessoal, mas é isso, mas a gente tem que enfrentar aqui essa realidade, as coisas que tem aqui. Sair para pagar as contas, ganhar nosso dinheiro, a gente tem que fazer isso, tá? Porque a gente está vivendo nessa realidade e nessa realidade existe essas condições aqui, né, pessoal? Era para ser melhor para a gente? Era, mas sabe que essa realidade aqui, o domínio está em outras mãos e em mãos de quem não quer ver o nosso bem, tá? Você sabe disso, né? Quem é espiritualista, cristão, sabe que existe uma força que está dominando vários setores aqui da humanidade para pressionar a humanidade, tá? A deixar você irritado, baixar sua frequência, sabe? Você tem que ficar sempre com a frequência baixa, porque ele não quer que você desperte, tá? Então, o, o meu canal aqui, será que está incomodando aí a muitos desses? Está incomodando, pessoal, tá? Por enquanto ainda tem umas pessoas, tá pouco, vai incomodar mais quando for chegando mais pessoas, aí você vai ver a pressão aumentar. Tá? Você já viu a pressão, panela de pressão? É a mesma coisa que vai ser, entende, pessoal? Mas temos que nos preparar para isso, tá, pessoal? Não ficar dormindo aí, tá? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o meu tema de hoje, né? Ontem eu falei sobre, como é que se diz? A renovação do espírito, não foi? O que é a renovação espiritual da nossa consciência. Foi o vídeo de ontem, né? Então, hoje vamos falar sobre uma coisa que também tem a ver com isso, mas que é um dom do nosso espírito. Todo mundo tem, pessoal, todo mundo tem. Mas todo mundo percebe esse dom na vida dela? Alguns percebem, outras não. Entende? Que é o quê? Qual é o tema de hoje que a gente vai falar? Vou dar aqui para você ficar atento no que a gente vai falar, né, pessoal? Deixa eu dar uma luz. Deixa eu dar uma luz aqui, né? Né, Jesus? Sem luz, a gente não consegue fazer nada, tá? Então, aqui meu tópico de hoje, né, pessoal? O que é o discernimento espiritual? O que é isso, pessoal? Discernimento. Essa palavra discernir, discernimento espiritual, o que é isso? Você já tem uma ideia, né, do que eu vou falar, né? Aí eu coloquei uma pergunta: por que temos que desenvolver essa capacidade do espírito? Porque é uma capacidade do espírito, esse discernimento. Por isso que está dizendo discernimento espiritual. Então, é um discernimento do espírito.
Todas as pessoas têm, pessoal, mas pessoas não percebem por quê? Estão com, principalmente os chakras, bloqueado em baixa vibração, então ela não percebe isso. Outros já vêm com isso, que são os médios sensitivos, né? Ela começa a ler as energias das outras pessoas. Por quê, pessoal? Pensamento, sentimento e emoção são o que a gente estuda aqui? São energia. Então, essas energias, o seu pensamento, o seu sentimento, está no seu campo, que chamamos que o campo energético. Então, há um campo de informação ali de energia, aonde fica o pensamento, a emoção, tá? E muitos médios lê esse campo, tá? Quem é que lê? É uma habilidade do cérebro dele? Não. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução porque isso é a prova de que a gente tem um espírito, uma consciência que sabe ler as energias, tá? Uns sabem mais, outros menos, outros nem percebem, né? É assim que está a humanidade, entende? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque essa é a prova, pessoal. Porque quem é que lê isso? Uma pessoa, você chega lá, você não conhece nem a pessoa, você sentou, aí você sentiu o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Você, nossa, por que eu senti isso? Por que essa pessoa está pensando? Se você sabe que como é aquela pessoa, você sabe o que ela está pensando na hora e tudo. Olha quantos sensitivos médio consegue fazer isso, pessoal. Isso é a prova, tá? Aqueles que não acreditam que tem um espírito, que tem uma alma, essa é a prova, pessoal, tá? Porque isso não é uma coisa do cérebro. O cérebro não consegue saber o que o outro está pensando, tá? A não ser o espírito, tá? Então, o espírito, ele lê as energias da outra pessoa. E tem pessoa que lê de longe, pessoal, tá? Só olhar uma foto sua, né? Ou então vendo você falando, né? Mesmo de longe, isso aconteceu aqui com a irmã do meu canal, né? Ela percebeu que eu estava mal e teve um dia que eu percebi que ela estava mal. Por quê? Existe uma ligação, pessoal. Não adianta, então. Você pode disfarçar pela voz, mas a energia ainda está no seu campo. Então, ela leu a minha energia. Ela perguntou, tá com algum problema, né, irmão? Aí ela perguntou, eu não minto, né? Aí eu digo, aconteceu isso. A mesma coisa que um dia que ela falou, irmão, tá falando até com a voz assim, meio alegre, né? Mas quando eu comecei a ouvir a voz dela, eu comecei a ler que tinha algum problema. Aí eu senti, e aí perguntei, mano, tá acontecendo alguma coisa? Ela aí se abriu. Então, pessoal, pessoas que são assim como a gente, né, sensitivo, sente a emoção, as coisas, que isso não dá para explicar. Aí como ela vai saber, como é que ele sabe que eu estou pensando, como é que ele sabe que eu tive um problema? Entende? Tem pessoas até que se assusta com a gente, pessoal. Tem pessoas até que se assusta com a gente, entende? Então, como é que se diz? Essa é a prova, pessoal, tá? É a prova de que a gente tem um espírito, uma consciência que ele sabe ler energia. Por que a consciência sabe ler energia? Porque tudo é energia, pessoal. Até você ler um ambiente que está pesado, você entra, aqui parecendo que aconteceu alguma coisa. Então, você lê o ambiente.
Porque o ambiente é energia, tá? Eu estou dando essa introdução para você entender e eu coloquei a pergunta, por que temos que desenvolver? Porque isso vai ser até para nossa proteção, pessoal, tá? Agora você tem que controlar as suas emoções, porque às vezes vem pensamento, você lê um pensamento de uma pessoa que está na bagaceira, você tem que saber controlar isso, tá? Por isso que quem é médio, sensitivo e não trabalha a espiritualidade, ele fica perturbado por causa das energias. Ele é uma pessoa com o chakra, a mediunidade aberta, ele não pode ficar sem trabalhar, porque se ele ficar na frequência dos espíritos do umbral, vai fazer o quê? Vai bagunçar a energia dele, vai colocar pensamento nele, talvez até possa incorporar nele tudo, entende? Sem ele querer, entende? Por isso que se você aumenta a frequência, eles não conseguem penetrar assim na sua como é, consciência, sabe? Usar você. Ele não consegue. Então, por isso que você é um médio, é um sensitivo, você tem que trabalhar as suas energias, entende, pessoal? Que você vai ter proteção dos espíritos elevados também, né? Entende, pessoal? Estou dando essa introdução para você entender o tema de hoje, né? Que é o quê? O que é o discernimento espiritual? Vamos saber o que é isso? Deixa eu ver aqui. Ele fala: o discernimento espiritual é uma capacidade, né? Não, é um conceito, né? Que se refere a uma capacidade de perceber, entender e distinguir entre diferentes influências de energias e informação no contexto espiritual. Então, pessoal, é a sua capacidade do seu espírito, da sua consciência, perceber, entender e distinguir entre diferentes influências de energia e informação no contexto espiritual. Ele fala, é um processo de percepção profunda que vai além do sentido físico. Então, vai além do sentido físico. Então, não é uma coisa do seu cérebro. Não é uma coisa do seu cérebro, porque o cérebro é físico. Entende, pessoal? Essa é a prova de que você tem um espírito, tá? Que sabe ler as energias. A sua consciência sabe ler essas energias, tá? Todo mundo que tem uma consciência, um espírito, ele sabe ler as energias. Mas por que a maioria das pessoas não percebe, não lê assim? Tem outras só que às vezes é o médio, ó, sabe ler. Por causa que eles não estão desenvolvendo essa capacidade do espírito. Ele tem, mas tem que desenvolver. Qual é o desenvolvimento? É você trabalhar a espiritualidade, abrir o seu chakra, a sua espiritualidade, para você perceber os espíritos, tá? Perceber as energias. Ele fala, vai além do sentido físico e da mente lógica. Então, da mente do cérebro, né? Lógica, vai além disso. Permite que o indivíduo identifique cadê? O que é verdadeiro, benéfico, alinhado com o seu propósito espiritual. Então, você percebe o que é verdadeiro, benéfico e alinhado com o seu propósito. Então, você vai ver quem é que vai trazer o bem para você, qual espírito. Você vai ter esse discernimento tudo, pessoal. Tá? Porque aquele espírito que é do mal está agindo, mesmo uma pessoa disfarçando,
É por isso que eu estou falando, pessoal. Essas pessoas só estão sendo enganadas pelos esses pastores, esses enganos, porque elas têm essa capacidade, mas elas estão em baixa frequência, então não desperta e não abre esse desenvolvimento do espírito dela. Então, é por isso que a Matic quer deixar você em baixa frequência, para você não abrir essas habilidades, essa capacidade que o seu espírito tem. Porque você não pode enganar uma pessoa. Cara. Você chega diante da pessoa, você já lê tudo na pessoa. Então, é por isso que a vez médio e sensitivo não é bem visto pela sociedade. Você sabia disso? Porque eles conseguem ler, perceber o que a pessoa está pensando e tudo. Então, ele disse, não, isso não é normal, isso é coisa anormal. Não, é normal do nosso espírito, tá? Mas só que a gente foi impedido de colocar essas habilidades aqui, tá? Todas as pessoas, pessoal, todas as pessoas de vez em quando sentem um espírito, sentem alguma coisa. Eu senti assim alguma coisa nele. O que é isso? Quem é que está percebendo isso? É a consciência dela. Tá? Não, eu tive assim um pensamento, eu percebi assim uma coisa. Então, todas as pessoas sentem isso. Todas as pessoas sentem, mas não entende o que é. Ela não sabe o que é o espírito dela, é que está percebendo algo de errado, alguma coisa, entende? Agora, por que toda hora ela não percebe isso? Porque ela não trabalha, ela se envolve aqui na Matrix, baixa a energia dela. Então, às vezes a mediunidade, o chakra é fechado. Então, ele não consegue sentir. Mas todo mundo tem essa capacidade, tá, pessoal? Então, é só despertar quando a pessoa desperta, né? Há um despertamento da consciência, aí essas habilidades afloram no espírito da pessoa, tá? Aí ele fala, o discernimento espiritual é essencial para tomar decisão consciente. Então, essa discernimento espiritual vai ajudar você a tomar decisão, tá? E situações que envolvem escolhas espirituais, prática esotérica e relacionamento interpessoais, ajudando a evitar engano e manter no caminho certo. Então, pessoal, quem experimenta aqui o que eu estou falando, você pode provar, pessoal, meu espírito, para ver se eu estou falando engano ou não. A maioria do que estão aqui no meu canal, ela sentiu verdade. Quem é que sentiu? Foi a alma dela, o espírito dela. Consciência dela, percebeu. Não, ele está falando a verdade. Ele está com sinceridade, eu sinto na minha alma. Me falaram já muitas pessoas, tá? Entende? E é essa essência, é esse magnetismo que eu não posso perder. Porque se eu perder, eu sair, desviar, vocês vão perceber que eu estou desviado. Entende, pessoal? Então, você o que vai fazer isso com os outros pregadores também. Você vai examinar o espírito dele, o que ele fala, o comportamento dele, para ver se está de acordo com a verdade, tá? Mas muitas pessoas, pessoal, não sei o que é, o cara é famoso, o cara tem aí muitos membros tá acompanhando ele, a pessoa não faz esse discernimento. Vai acreditando assim. Então, é uma pessoa que está ainda dormindo, então, a consciência dela está dormindo. Quando ela desperta, ela começa a perceber essas energias. Começa a perceber o engano. Começa a perceber também o que é certo, tá? Por isso que ninguém precisa falar para ela o que é certo. Ela começa a perceber também. Entende? Aí ele fala, o discernimento é a capacidade de distinguir o que é bom e mal e de compreender as verdades espirituais. Então, essa pessoa, a consciência dela tem uma capacidade de saber a energia que é do bom
e que é do mal, pessoal, que é do bem, que é do mal, e compreender as verdades espirituais. Então, quando você está desperto nessa verdade, você tem essa capacidade espiritual. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber ali o que é verdade e o que não é, pessoal. É esse discernimento que você vai ter quando desperta. Mas se você estiver dormindo, você não vai entender. Então, qualquer um que falar alguma coisa do ego dele, você vai acreditar. É isso, pessoal. Então, falta nas pessoas esse discernimento, pessoal. Tá? Aí ele fala, é uma habilidade, então, uma habilidade da nosso espírito, né? Que pode ser desenvolvida e aprimorada. Então, pode ser desenvolvida. Como é que a gente vai fazer isso? O nosso espírito, entende, pessoal? Então, você tem que dar conhecimento ao seu espírito. Tá? A mesma coisa que a gente vai fazer um exercício para o corpo, o nosso espírito precisa exercitar essas coisas. Tá, pessoal? Aí ele fala, e que serve para tomar decisão importante e separar a verdade de Deus do erro. Então, você vai ter uma capacidade de separar a verdade que Deus está querendo trazer e vai separar do erro. Então, pessoal, a primeira coisa que uma pessoa tá dormindo tem que despertar para ela aflorar todas essas habilidades. Porque aí ela vai ter defesa, de ela não vai ser enganado por qualquer um, tá? Porque o que tem nessa realidade é muito engano, cara. É engano para todo quanto é lado, tá? É por isso que quando uma pessoa está aqui me examinando, eu digo, deixa ela examinar. É a função dela. Vamos ver se ela tem a capacidade de perceber se eu estou falando engano ou tô falando a verdade. Vamos ver. Entende? É importante. É por isso que a maioria do que estão no meu canal aqui, eles começaram assim, examinar, sabe? O que é que esse daí está falando, tal. O que é que eles estão falando? O que é que ele está falando? Então, ele estava olhando, mas quando ele viu, foi percebendo o meu estudo, ele foi percebendo, ele viu, não, e se inscreveram no meu canal. Mas eu nem conheço essas pessoas, tá? Eu nem conheço pessoalmente, né? Entende? Mas elas estão me assistindo aí diariamente, né? Semanalmente, vai depender da, do tempo dela, né, pessoal? Aí ele fala, o discernimento espiritual permite. Então, quando você tem essa habilidade, vai permitir a você fazer o quê? Identificar o tipo de espírito que se manifesta em situação. Você vai identificar o espírito, distinguir o certo e o errado em toda situação. Nossa, olha como o benefício, pessoal, de a gente despertar e trabalhar essa habilidade. É compreender as verdades espirituais, então, as verdades que estão nas escrituras, ver a intenção por detrás das ações da palavra das pessoas. Então, você vai perceber por detrás daquela palavra, porque a maioria aí coloca uma máscara. Oi, pessoal, tudo bem? A gente é de Deus, a gente veio fazer aqui o bem. Você vê os pastores, mas ali tem, por detrás tem uma intenção ali maligna. Então você vai perceber essa intenção por detrás. Ele aparece todo bonito, né? De gravata, com a voz bonita. Irmão, vamos trabalhar, orar por você. É o sofrimento que está assolando. Então, você tem conhecido aí esses pregadores, essas pessoas aí? Então, você vai perceber a ação que ele está por detrás. Por quê? Ele não vai dizer que é mal, pessoal. Ele não vai dizer que é o mal que vai fazer o mal. Ele vai fazer que vai dizer que é o bem. Vem disfarçado, tá? Mas você derruba essa máscara dele
quando você tem esse discernimento do Espírito, tá? Aí ele fala, conforme a própria vontade de Deus. Então, conforme a própria vontade de Deus, você vai saber a intenção que há por detrás daquela palavra, daquele líder religioso, qualquer pessoa, tá, pessoal? Mesmo que não seja religioso, você vai fazer um negócio, aí uma pessoa quer fazer falcatrua com você, você vai perceber a ação dele. Então, pessoal, por isso, qual é a minha pergunta? Por que temos que desenvolver essa capacidade do espírito? Porque ela é tipo como uma autodefesa da gente, pessoal, tá? A gente compreender as energias que tá aqui. Ainda mais que a gente está em um lugar onde existe a energia positiva e negativa, né? É o bem e o mal aqui, né? Operando. Então, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, tá? E quem é que vai dar discernimento? É quando a gente desperta, a gente tem discernimento, tá? Aí ele fala, o discernimento espiritual capacita a pessoa que tem um dom identificar tipo de espírito que se manifesta em uma determinada situação. Além disso, este dom sobrenatural, então, ele acredita que esse dom é sobrenatural. Não existe nada de sobrenatural. É natural. Isso é natural do espírito. Todas as pessoas têm esse discernimento. Todas as pessoas que têm uma consciência, um espírito, ele tem essa capacidade. Todas as pessoas. Agora, por que a maioria das pessoas não coloca isso em prática? Porque estão dormindo, precisa despertar a consciência dela e começar a desenvolver a espiritualidade dela. Aí ela vai ter capacidade. Então, é por isso que a Matrix, né, não quer que a maioria das pessoas desperte. Que é a pessoa aí dormindo, porque é mais fácil de manipular. Você não sabe de nada, então você fica vulnerável. Então, você pode ser enganado, levado por qualquer coisa. Por isso, pessoal, por isso que a intenção deles deixarem a humanidade, as pessoas, em baixa frequência. Então, a estrutura social, as coisas aqui, foram criadas para você ficar em baixa frequência. Tá? Por isso que quando a gente desperta, não tem essa habilidade desperta, é difícil a gente conviver na sociedade aqui, porque é feito tudo para baixar a sua frequência, pessoal. Só tem problema em trabalho, sabe? A família, se tiver perturbada também, sabe? É tudo para fazer você não elevar sua energia. Porque ele não quer, porque senão você desperta, você abre essas habilidades de discernir, então ninguém vai enganar você. Por isso que uma pessoa desperta, a Matrix não domina a mente mais dele. A mente dele. Então, isso é um problema para ele, tá? Porque ele quer dominar todas as mentes que estão aqui para ficar no domínio dele, na frequência baixa, nas coisas aí. E ele está ganhando, né? Porque a maioria estão aí ainda nessa mente aí, né? E agora que está acontecendo de algumas pessoas começarem a despertar e a ver quando desperta não entende nem o que é um despertar espiritual, tá? Começa a sentir coisas, sensações, saída do corpo, sabe? Começa a acontecer um monte de coisa com essa pessoa e ela, o que é que está acontecendo? Ai, meu Deus, eu estou ficando louca. Então, tem pessoas que não conseguem saber lidar com isso, pessoal, tá? Mas é o trabalho da espiritualidade despertando para que você seja usado contra essa matrix, essa força negativa. Então, por isso que a gente entra na batalha. A gente vai batalhar contra. Então, a gente vai começar a despertar outras consciências. Então, ele não gosta. Por isso que ele não gosta
de quem fale sobre despertar da consciência, expansão da consciência, como eu estou falando aqui. Não gosta, pessoal, tá? Porque despertar uma pessoa para ela ter uma habilidade de ler energia, de ler o espírito, sabe? Ele não vai querer isso, porque senão como é que ele vai lhe enganar? Ele vai passar notícia na televisão e você diz, não, isso aí é engano. Entende? Se for a maioria, tá? Por isso que ele não permite, já criou o sistema mesmo para deixar as pessoas em baixa vibração para que isso não aconteça, né? Mas a espiritualidade está operando, está despertando aí com dificuldade, um endurece o coração, mas está indo, tá, pessoal? Estamos progredindo. Aí ele fala identificar os espíritos. Além disso, este dom sobrenatural, né, que ele vai, permite saber se uma pessoa está influenciada por um espírito maligno, mesmo que ela não esteja se manifestando. Então, o espírito pode estar ali na incubada, né, na escondida, na cocó, né, ali nas costas da pessoa. Uma pessoa que tem discernimento espiritual, ela consegue ler energia, ela vai ver que existe uma influência, tem ali um espírito ali que está influenciando a vida daquela pessoa, tá? Os médios sabem tudo disso, pessoal, tá? Os que estão aí trabalhando, aqueles médios que estão a lá vão ter aí, não trabalha a espiritualidade, não estuda nada sobre isso, ele está sendo perturbado, tá? E às vezes muitos médio e não sabe que é médio, os espíritos estão perturbando ele e ele não sabe. Ah, porque nada dá certo na minha vida. Ah, porque eu faço as coisas porque nada. Ele não entende que tem ali influências malignas atrapalhando a vida, porque ele é um médio, para que ele se mantenha na frequência baixa, tá? Mas que se você é assim médio e não está trabalhando na espiritualidade, volte a trabalhar a espiritualidade, entre na frequência do despertar espiritual, que você vai ser usado pela espiritualidade evoluída, tá? Para despertar outras consciências, tá? Aí ele fala, a palavra discernimento tem origem latim, no latim, de discerneres, que significa colocar de parte, dividir ou separar. Discernir é conhecer e ver distintamente, avaliar, fazer distinção entre duas ou mais coisas. Então, isso é a raiz da palavra que vem do latim, né, pessoal? Discerneres, que significa o quê? Dividir ou separar, ou distinguir, avaliar o quê? Então, ele vai dividir e avaliar a energia, ele vai ler, ele vai perceber essas coisas e vai distinguir entre duas coisas, entre uma e outra. Ele vai saber distinguir. Então, é uma capacidade que temos, todos nós temos. O que é que precisa fazer? E aí, Samuel, o que é que você precisa despertar sua consciência, trabalhar a espiritualidade. Trabalhe a espiritualidade. Obedeça as coisas do bem, fazer o bem, sabe? Isso vai fazendo com que o seu espírito vá tendo capacidade, tá? Porque vai ser até dado pelos espíritos evoluídos. Vai ser dado para que você perceba algo, para que você não seja pego de surpresa, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Essa definição entende-se as várias linhas de conhecimento, tais como a filosofia, a psicologia e no nosso caso, a espiritualidade. Então, essa definição, ela se aplica nessas linhas de conhecimento, como o quê? Filosofia,
A filosofia usa isso, psicologia usa também, porque você vai atender um paciente, você precisa discernir o comportamento que ele está falando. Então, você está discernindo a energia. Entende? Então, e no nosso caso, ele fala, o espiritualista, né? No nosso caso, a espiritualidade. Então, a espiritualidade usa também essa definição de discernir, pessoal, tá? Espiritualmente, né? Aí ele fala, sabemos que na experiência de reencarnação somos constante influenciado por espírito encarnado e desencarnado. Então, na nossa encarnação aqui, pessoal, a gente quando encarna, a gente passa por energia baixa. Estamos aqui. E se você não trabalha a sua evolução espiritual, você não percebe. Mas uma pessoa que desperta e começa a trabalhar a sua espiritualidade, então, todas as pessoas elas são influenciadas por espírito encarnado. Então, as pessoas que estão aqui enganam ela. E o espírito desencarnado, aquele que não tem mais corpo. Então, ele também vem enganar você. Por isso que você tem que ter essa defesa, pessoal. Por isso que você tem que desenvolver essa capacidade do espírito. Entende? Por isso que eu coloquei a pergunta: por que temos que desenvolver essa capacidade do nosso espírito? Para a nossa defesa. Porque gente aqui dessa realidade que tem corpo está enganando as pessoas. E tem um espírito que não tem corpo está enganando também. Olha quanto engano. Tanto um engano visível, né? Pessoa que tem corpo, e um engano invisível ainda. Entende por que a gente tem que ter essa capacidade, pessoal? Aí ele fala, muitas vezes trata-se de alma amiga que almeja nos auxiliar. Você tem que ler as energias para ver se é uma alma amiga. Para ver se é um espírito que vem nos ajudar, nos auxiliar, né? Contudo, ele fala, contudo, porém, contudo, existe criatura de baixa elevação vibratória, né? Que surge de forma atraente para enganar e prejudicarmos. Então, é isso que acontece, pessoal, tá? Não tem pra onde correr. Tá aí, ó, muitos espíritos agora enganando aí muitas pessoas, tá? E por quê? Porque ele é de baixa vibração. Então, a baixa vibração dele são espíritos do umbral que vai enganar você, tá? Morreram nesse vício de enganar, mentir, sabe? Então, mesmo ele sem um corpo, se ele tem brecha para poder influenciar você para engano, ele vai fazer. É a mesma coisa que tem gente encarnada aqui que está enganando o pessoal, tá? Até gente que está em grupo religioso aí está enganando. Então, a gente tem dois ataques. Tanto do que está aqui na realidade tem um corpo e do que aquele que não tem corpo. Você entende agora como a gente está numa sinuca de bico, pessoal? Entende? Por isso que a gente tem que ter a nossa defesa. Então, qual é? É a gente trabalhar espiritual e ter essa capacidade no nosso espírito para não ser enganado, levado, tá? Aí ele fala, tais características possibilitam ao indivíduo compreender as intenções daquele que se aproxima dele e de outra pessoa, seja encarnado ou desencarnado. Então, você vai perceber se vê um espírito de baixa vibração, você vai perceber se ele quer lhe enganar, entende? Você tem que ter esse discernimento. Então, a mesma coisa é uma pessoa que está aqui no corpo, ela é um espírito também, mas ela tem um corpo, né? Ela está aqui nessa realidade, ela vem para você. Aí, não, vou lhe vender isso aqui é maravilhoso, olha, essa aqui vai ser uma peça, deixe comigo, confie em mim que você vai
receber essa coisa. Então, por que isso não acontece aí, pessoal? Toda hora, um engano, propaganda enganosa aparece aqui nas televisões, nas redes sociais, né? Dizendo, não, isso aqui é um produto maravilhoso para você. Então, a sociedade, pessoal, está no engano, pessoal, tá? E você precisa ter esse discernimento para entender, tá? Porque senão você pode cair em uma cilada, né? Numa armadilha, no laço do passarinheiro, tá? Também isso acontece muito com mulheres, confiar. Então, se você é uma espiritualista, aí um homem se aproxima dizendo que eu te amo, eu gosto muito de você. Então, se você é um espiritualista, você vai ler as energias dele, você vai perceber que por detrás ali tem outra energia. Ele está falando uma coisa, mas é outra. Então, você vai perceber qual pessoa você vai escolher. Então, quando você não está com essas habilidades, você pode ser enganado. E teve muitas pessoas que até me perguntaram isso. Nossa, irmão, senhor, se eu tivesse despertado, a minha vida não seria outra. Eu disse, não, esqueça isso. O que passou, passou. Não se culpe. É o momento que o despertar veio no momento exato. Então, trabalhe agora a sua espiritualidade e siga agora daqui por diante. Daqui por diante ninguém vai lhe enganar. Você vai ler as energias dele, então chega um cara, eu te amo, eu gosto de você, né? Ou a mulher mesmo, um cara. Então, se você é espiritual, você vai perceber a energia dela. Qual é a intenção dela? O que é que ela está querendo? Você vai perceber, entende? Aí ele fala, com isso, a má influência é bloqueada e a criatura, muitas vezes, obsessiva, não encontra espaço para propagar suas sugestões negativas e se afasta. Então, vão se afastar tanto o espírito, né, desencarnado, como o espírito encarnado que vai desafastar de você. Poxa, aquela ali não engano não, aquela ali é de Deus, ela percebe até que eu estou querendo fazer o engano, então eles caem fora. Entende? Aí, aí ele fala, o discernimento está intimamente relacionado, uma vez que o objetivo da espiritualidade é justamente orientar as pessoas para desenvolva a elevação espiritual. Então, é isso que a espiritualidade vai fazer, para que você desenvolva essa evolução espiritual. Se você despertou, pessoal, você tem que agora evoluir, é para frente, esqueça o que aconteceu. O que ficou para trás, ficou. É por isso que o apóstolo Paulo disse, esquecendo das coisas que ficou para trás, sigo para o alvo. Sigo para o meu prêmio da minha vocação. Então, é isso que você tem que fazer da agora por diante, pessoal, tá? Enquanto você está dormindo, não está desperto, tudo bem. Então, o que você fez lá, pessoal, Deus não leva em conta, tá? Você praticou dormindo, você estava inocente, sabe? Não estava percebendo as coisas. Você estava sendo enganado, então. Mas você que despertou, né? Tem agora a responsabilidade de trabalhar a sua evolução espiritual. E vai abrir essa capacidade do seu espírito saber discernir o que é certo e o que é errado. Tá? Aí ele fala, ou seja, conseguir separar o bem do mal e ter discernimento espiritual, essa conquista se dá por meio de estudo e da prática do bem proporcionados pela espiritualidade. Então, para você desenvolver isso, qual é a minha pergunta lá? Por que temos que desenvolver essa capacidade do espírito? Aí você me pergunta, como eu desenvolvo isso, irmão Samuel? Você tem que, por meio do estudo, então, o estudo espirituais, você vai ter que evoluir, crescer espiritualmente, e pela prática do bem. Então,
Você vai estudando e praticando bem, vai proporcionar essa prática, vai proporcionar para você, que é pela a sua trabalhando a sua espiritualidade, você vai ter esse discernimento espiritual. É uma conquista. Então, isso você conquista, pessoal, tá? Essa habilidade já está aí, mas ela está adormecida. Então, tá dormindo. Tem que jogar uma água, despertar essas habilidades, tá? Por que que a maioria das pessoas não coloca logo essa habilidade? Porque quando a gente entrou aqui, a gente já entrou no déficit. A gente já entrou devendo por causa que a gente veio de Adão. A gente já veio do desligamento de Deus, da espiritualidade. Então, por isso que a gente está indo se reconectar com Deus, com a espiritualidade, com a nossa espiritualidade. Então, quando a gente se reconecta e vai crescendo, evoluindo, essas habilidades vai aflorando, tá, pessoal? Só assim, tá? Não tem outro caminho, tá? Se alguém falar outra coisa aí, tá fora da espiritualidade. Você tem que fazer isso. Se despertar e começar a trabalhar. Isso vai aflorando essas habilidades em você. Algumas pessoas já nascem com isso, já nascem. Tem pessoas que nascem e nem sabem que tem essa habilidade, tá? Ela só sente coisas diferentes. Ela disse, nossa, eu sou diferente, sabe? Vê espírito, tem, sabe? Tem percepção do que a pessoa está pensando. Ela não sabe disso, mas é preciso orientar essas pessoas, né? Porque ela pode ser até usada pelo inimigo, pessoal, tá? Para enganar a pessoa. Porque ela tem que usar essa habilidade para o bem, para a defesa dela e para fazer o bem ao próximo, para ajudar o próximo, tá? Não é por mal, mas tem muitas que descobriram essa habilidade dela e ela tá usando por mal, pessoal. Esse é o problema, tá? Aí, então, você tem que trabalhar espiritualidade, né? E estudar, fazer prática espirituais, meditação, oração, estudar e fazer o bem, sabe? Porque essa energia, a vibração do amor, vai ajudando a você a aflorar essa habilidade, tá? Para você também não tomar susto, porque quando você lê o pensamento, a energia da pessoa, né? Você não tomar susto. Opa, o que ela tá pensando? A pessoa tá pensando besteira, tá? Entende, pessoal? Aí ele fala, para ter discernimento espiritual, é necessário desvencilhar. Nossa, que palavra, hein? Desvencilhar, então, se livrar, né? De seu apego, de apegos e ego. Então, do apego do ego. Então, você tem que se livrar, pessoal. Por isso que é o nosso trabalho. É se livrar desse ego, dos desejos. Por quê? Ele fala, é a partir em busca do princípio mais elevado. Então, você tem que largar esse desejo do eu para buscar um princípio mais elevado, né? Princípio da espiritualidade mais elevado, que é o bem, o amor próximo, sabe? Você tem que buscar isso. Então, quando você busca isso, você vai poder ter discernimento espiritual, tá, pessoal? Não tem como, é só assim, pessoal, tá? Aí ele fala, o discernimento espiritual é de uma importância para a evolução do indivíduo. Então, você precisa ter esse discernimento para você saber se você está na verdade mesmo, se não está sendo enganado. Então, isso é importante para você evoluir espiritualmente. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Todos têm a possibilidade de alcançá-lo. Então, todo mundo, porque todo mundo tem uma consciência, tem um espírito, todo mundo tem essa capacidade no espírito, né? Todo mundo tem a possibilidade. Agora, será que você vai querer despertar, trabalhar a espiritualidade? Essa é a pergunta, pessoal, né? Para aqueles que já nasceram, às vezes ele não tem muita opção.
tá? Ou ele, eu querendo ou não, ele vai ter que trabalhar, porque já está aberto os canais da espiritualidade. Não tem como, essa pessoa já veio determinado a trabalhar isso mesmo, tá? Você tem que tomar consciência e ficar na sua posição que você veio aqui para essa realidade. É isso que você tem que tomar, tá? Aí ele fala, cadê, pessoal? Todos têm a possibilidade de alcançar, desde que esteja preparado para abrir mão da sua vaidade e orgulho. Então, não pode haver, pessoal, você não pode ficar na vaidade e orgulho, que é uma energia, né, um sentimento do ego, pessoal. Então, uma pessoa que quer abrir alcançar esse discernimento espiritual, ela tem que abrir mão disso. Não tem como, pessoal. Mas porque tem aí médios, pessoas que têm essa capacidade e tá usando por mal, irmão. Porque ela já veio com isso, mas ela chegou aqui, ela tá usando por mal. Porque é interesse de quê? De dinheiro. Chega aqui é enganada. Então, ela tá enganada pela Matrix. Por causa de dinheiro e tal, não sei o quê. Então, ela sabe ler, quando uma pessoa chega, ela sabe ler, então ela vai enganar a pessoa. Ela está usando a habilidade para o mal dela. Ela vai dar conta disso. Porque essa habilidade que ela já veio, né? É para usar para o bem, sabe? Mas ela está usando para o mal. Vai dar conta, tá? Não tem como correr disso, tá? Aí ele fala, de fato, não é uma tarefa simples, mas com disciplina, então, é uma tarefa para abrir a sua discernimento espiritual, não é, mas com disciplina, fé, resiliência e sabedoria se desenvolve e os anseios da carne são controlados. Então, você entra em um equilíbrio, controla o seu ego, a carne, os desejos, para que como é que se diz? Esse discernimento espiritual comece a abrir. Só é assim, pessoal. Não tem como, não tem para onde correr. Você tem que abrir esse discernimento para você não estar enganado aqui, sendo levado pela Matrix. Então, esse é meu trabalho aqui. Eu estou trazendo conhecimento para você despertar sua consciência. Mas sabe o que acontece com as pessoas? Não querem assistir, ou então fica resistindo. Ela está assistindo, está tocando, a espiritualidade está tocando, ela fica resistindo à espiritualidade dela. Ela está pensando que é minha, é a espiritualidade dela mesmo que ela está resistindo, tá? Entende? Acontece isso, pessoal. E a gente tem que ter paciência, esperar essas pessoas despertar para entrar nessa possibilidade de ela abrir o discernimento espiritual dela, tá? Muitos aí que estão dizendo evangelho que tem discernimento espiritual, não tem nada. Está sendo levado, enganado aí por esses pastores aí. Eu vejo cada um falar uma coisa aí, pessoal. E ela está lá no grupo. Por quê? Ela não está enxergando, está cega, está dormindo. Tá? Precisa despertar espiritualmente, tá? Aí ele fala, no mundo espiritual, né? Nem tudo que parece ser verdadeiro ou positivo realmente o é. Então, até quando você sai do corpo, eu vi aí, vão falar, o mentor me disse isso, e é verdade? Você discerniu se era o mentor elevado às coisas? O que é que você vai reparar? É o que ele fala, se tem verdade ali do alto, sempre vai vir para beneficiar, nunca para fazer mal nem a você, nem a outra pessoa. Tá? E tem muitos assim, pessoal, tá? Que tá tendo essa experiência, vai lá, me disse assim,
era o anjo, talvez não era o anjo, talvez era um espírito que se disfarçou e ele acreditou. E vem trazer, né, a informação para a gente. Ele nem vai avaliar. Não, vou ver se isso é verdade mesmo, tá? Nem avalia, vem, chega nos canais aí que eles têm, vai passando assim, ó, vocês que se virem. Entende? Para ter esse discernimento, vocês que se virem. Então, você entende por que a gente tem que ter esse discernimento, pessoal? Aí ele fala, existe muitas energias, entidades e informação que pode parecer benéfica, mas que pode não estar alinhada com o bem maior, com Deus, né? Ou com a verdade espiritual. Você tem que ter esse discernimento, tá? O discernimento espiritual é importante, né? Portanto, uma habilidade crucial para navegar o mundo espiritual com segurança e eficaz. Então, você tem que estar desperto, pessoal, com esse discernimento para perceber, porque você mesmo no mundo espiritual lá, você perceber as coisas que são da verdade mais elevada, né? Que tem verdade espiritual. Aí aparece lá, eu sou fulano de tal, você tem que passar essa mensagem, que não sei o quê. Aí você chega lá, não discerne o espírito que está falando com você. Aí você vem, traz a mensagem, me falou isso, eu tive, não sei o quê. E essa pessoa fica, quanto essa pessoa fica elevada, dizendo que é mais importante do que a outra pessoa que não teve uma saída do corpo, você percebe que essa pessoa não tem discernimento, tá? Para perceber essas coisas. Aí ele fala, a pessoa que desenvolve o discernimento espiritual são capazes de reconhecer a diferença entre ensinamentos espirituais autênticos e os falsos, entre intuição genuína e ilusão, entre prática que eleva a sua vibração e aquela que pode ter consequências negativas. Então, uma pessoa que ele fala que está desenvolvendo o discernimento espiritual, elas são capazes disso aqui, pessoal. O que é que elas são capazes? De diferenciar um ensinamento espiritual autêntico, então, que tem verdade. Ela consegue fazer isso, o espírito dela consegue. Aí o que mais? Distinguir do falso, né? Entre intuições genuínas e ilusões. Então, ela tem uma intuição mais aflorada que ela consegue ver o que é genuíno, o que é verdadeiro e o que é ilusão. Entre práticas que eleva, então ela vai ver qual é a prática que vai fazer minha evolução. Ela vai saber que tem uma vibração alta, né? E que pode ter consequência, e aquelas que podem ter consequência negativa. Ela vai perceber, não, isso aí não tem nada a ver com a espiritualidade evoluída. Porque mesmo no meio espiritual aqui, pessoal, tem os falsos aí, tem a estubação aí, pessoal, tá? Está sendo usada aí por espírito de baixa vibração. Na espiritualidade. Agora, imagine nas outras religiões, que nem fala de espiritualidade. Imagine lá. Você deu para entender agora, pessoal? Aí, cadê onde que eu parei? Aí ele fala, esse discernimento também é importante ao interagir com outras pessoas, especialmente em comunidades espirituais ou em grupo de prática, onde nem todo pode estar agindo a partir das intenções puras. Então, vai ser importante para você discernir se aquele grupo, o pregador, né, o pastor, o reverendo, o guru, o espiritualista, está de acordo com a espiritualidade evoluída. Se ele não está de acordo com a espiritualidade evoluída, você vai discernir, vai perceber as energias. Você entende agora? Porque
você tem que ter a intenção, esse trabalho de discernimento do seu espírito? Você entende agora? É isso que você tem que trabalhar por isso. Por isso que eu coloquei a pergunta. Por que temos que desenvolver essa capacidade do espírito? Por causa disso. Porque tem benefício para que a gente não seja enganado. Tá? Ande na nossa evolução, na sinceridade, na humildade, sabe? Na verdade, aquela que Deus quer que a gente faça. Porque até no meio espiritualista tem um bocado de engano e muitas pessoas estão até sofrendo no meio espiritualista. Tá? Tem muitas pessoas no meu canal assim, pessoal. Tá? Eu sinto muito, né, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui para que vocês tomem consciência e percebam e trabalhem sua espírito para você ter esse discernimento. Agora, Samuel, você pode fazer uma oração para esse discernimento vir? Não. Não funciona assim como os pastores tocam de alguma coisa, não. Você tem que trabalhar isso, tá? É um trabalho da sua espiritualidade. Tá, pessoal? Não é assim. Então, entende agora porque eu tenho que falar isso aqui para vocês por causa disso. E a gente precisa desse discernimento. E ele só vem quando a gente desperta e começa a evoluir a nossa consciência, começa a trabalhar. Aí essas habilidades, esse dom do nosso espírito começa a aflorar e a gente vai ter benefício para, como ele falou aqui, se você está numa comunidade espiritual, você vai perceber se aquele grupo, aquela igreja, aquela comunidade, ela está trazendo coisas espirituais elevadas. Ou só está passando engano para você. Você tem que fazer isso, pessoal, tá? Isso não é meu trabalho, é o seu trabalho, tá? O meu trabalho eu estou fazendo, tá? É isso que tem que ter na sua consciência. Tá certo, pessoal? Então, vamos parar aqui, já 1 hora, nossa. Eu quero falar, você entende, né? Que eu quero, mas ó as horas como já vai passando. Então, vamos parar aqui, eu vou continuar na segunda parte, eu vou ali no banheiro tomar água, tal, não sei o que, daqui a pouco eu volto para a gente continuar esse tema de hoje, tá certo, pessoal? Até a segunda parte.